De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje a médica reumatologista, doutora Isabela Ferreira Costa Belisário, falando aqui sobre muitas doenças que acometem a nós, a alguém de nossa família, né, a comunidade de uma forma geral. Portanto, se você aí tem notícia de algum parente que está com um probleminha de reumatismo, na área da reumatologia, liga, avisa, assiste o Fala Doutor ali na TV Gazeta, que a doutora Isabela está dando uma verdadeira aula lá no programa, tá? Replique. Doutora Isabela, já tem telespectador participando, vamos lá. Aqui não colocou o nome, né? Mas duas perguntas. Boa noite, doutora Isabela. O meu esposo, em 2009, fraturou o tornozelo. Teve fratura no talos e no corpo do talos. Também houve ruptura no tendão, ligamentos e atualmente sente dores de inchaço no tornozelo. Ela quer saber se isso é normal. Na verdade, o esperado depois de um quadro desse é que ele se recupere 2009, cerca de 90%, né? 2009. Já tem uns 12 anos aí, né? Então é preciso realmente a gente observar se ele não desenvolveu uma sinovite, que é um tecido que passa a recobrir essa articulação. Ele é esponjoso, mais espesso e dificulta a mobilidade dele. Então isso é muito importante a gente avaliar, porque esse paciente pode precisar de medicação crônica ou mesmo avaliar com a ressonância esses tendões, porque o esperado é que realmente se resolva. Porém, essa carga, essa articulação recebe muita carga. Então, existem casos que realmente a recuperação não é completa. Outra pergunta aqui, boa noite, doutora Isabela. Tenho osteoporose na coluna. Existe algum exercício físico para fortalecer os ossos além dos remédios? Tomo Osteoban 150 miligramas há uns 5 anos. Com certeza, você está bem conduzida, sua medicação em uso, ela é bem indicada, o prazo para tratamento da osteoporose também está correto, mas lembrar que só com a medicação você corre um risco de não resolver esse quadro de osteoporose. Quando a gente mede e ela se apresenta na coluna é porque esse sítio, ele é usado como, digamos assim, padronização mundial, mas seu corpo todo tem osteoporose. A gente mede na coluna e no fêmur, mas todo o esqueleto está acometido. De todas as atividades físicas, sem dúvida, a musculação é a melhor para resistência e ganho de massa óssea. Sem dúvida, é a melhor. A Ana Lívia, do bairro Todos os Santos, doutora, ela quer saber se problema emocional pode desencadear reumatismo, lúpus, etc. Essa chama como? Ana Lívia, Ana do bairro Lívia. Todos os Santos. Muito prazer, obrigada pela pergunta. A medicina não conseguiu, talvez, assim, elucidar até o fim essa sua pergunta. Mas eu vou me dar o direito aqui de te responder de uma forma pessoal. A gente observa na prática, sim, muitos pacientes que relatam: doutora, depois que aconteceu isso, perdi meu filho, ou tive um problema na família com meu pai, eles abrem um quadro, porque o sistema imune no todo, ele é parte do nosso corpo, né? Sei. Olha, doutora, osteoporose, ou osteopatia, como é? Osteoporose. Osteoporose. É problema também que o reumatologista trata, né? Também, ele é, digamos assim, uma fragilidade do osso, sabe? Tem um... Como é que é o nome, gente? É um exame que faz para poder Sim. detectar. Como é que é o nome daquele exame? Esse exame chama densitometria óssea. Isso, densitometria óssea. Isso, essa palavra Aí, densitometria é para medir justamente essa densidade. Doutora, eu ouvi falar que osteoporose tem aumentado. Isso é verdade ou é conversa para poder vender remédio? Não, com certeza os números de osteoporose no Brasil e no mundo têm crescido de maneira significativa. Por quê? A população está envelhecendo. Então, mesmo no Brasil, nossa população antes tinha uma expectativa de vida menor. E essa é uma doença da perda óssea. Essa perda, digamos que ela seja natural, mas infelizmente com o sedentarismo, com a obesidade e com outros fatores como a idade, ela tem crescido. Pois é. Qual essa que é a doença que dá uns furinhos nos ossos, essa? Isso mesmo. Ela chama porose porque vem dessa palavra, né? Que nos lembra poros. Então, essa osteoporose é grave, ela já é um estágio, digamos assim, mais avançado. Quando o paciente está no início, a doença é chamada osteopenia, mas é a mesma classe. Tá? Os ossos quebram com mais facilidade. Exatamente. Isso com a avançada idade, né? Com a avançada idade. E aquela doença, doutora, ficou muito famosa num filme, esqueci o nome desse filme aí,
um rapaz, ele tinha, falava-se o nome de ossos de vidro, né? Ah, sim. Quebra com muita facilidade, osteogênese imperfeita, esqueci o nome. Exatamente. Essa é uma doença que não é a osteoporose, mas no frigir dos ovos, o fim dela é muito mais grave, porque a osteogênese, ela é genética e a fragilidade é mínima. Às vezes Esse até é te virar osteogênese imperfeita, é isso? É esse nome mesmo. Nossa, lembrei do filme. Exatamente. Não, é problema que o reumatologista trata. Também trata, sabe? Mas agora, é raro, né? Muito raro. É muito raro. Nessas horas que a gente pega uma doença rara dessa, às vezes até um geneticista acompanha junto. Certo. Agora, para a osteoporose, doutora, para diminuir, o que é bom? Então vamos embora dar as dicas aí. Com certeza. Essa é uma pergunta, assim, talvez a mais importante, porque todas nós mulheres que iremos ou já menopausamos, vamos perder massa óssea. Ela é uma doença que segura enquanto a gente tem estrógeno, enquanto a gente está jovem. Na vida fértil, a mulher não corre esse risco, mas assim que ela transita, se ela não atingiu o pico, ou se ela teve uma infância, digamos assim, com menos atividade física ou com a dieta pobre em cálcio, a gente tem que lembrar do tripé: atividade física, uma alimentação rica em cálcio e as prevenções assim que a gente entrar na menopausa, para a gente evitar que chegue na osteoporose. E quais são essas prevenções, doutora? Essas prevenções seriam, por exemplo, uma musculação no mínimo 2, 3 vezes por semana, tá? O leite, o queijo, o iogurte, porque isso tem muito cálcio. Os vegetais folhosos também, para quem não pode com o leite, né? Ou mesmo tem alguma intolerância, como rúcula, agrião, brócolis, é muito fundamental. Rúcula, agrião, brócolis. Coloque isso na sua alimentação, então, né? Exatamente. Todos os outros aí que eu não citei, ora pronobis e esses aí, sendo verde escuro, você vai saber que tem muito cálcio. É bom, né? Agora, e o leite? O leite é uma grande questão. Né? Isso é que eu ia O leite é uma grande questão, realmente. E assim, para a gente ser muito, muito honesto com o telespectador, se a gente puder que essa ingesta seja de um derivado, é muito melhor. Tá? Por exemplo, no dia a dia de consultório, a gente orienta o paciente, por exemplo, o ideal é não tomar o leite mesmo. Certo. Sabe, essa é uma pergunta polêmica e vão ter muitas coisas em questão, mas a certeza que nós temos pela ciência é que a enzima chamada lactase só está presente na vida durante a primeira infância. Então, uma criança com 10 anos já não absorve o leite como a gente espera, sabe? Certo. Aqui, ó, doutora, sou Tânia Montalvão, aquela que mandou a pergunta antes, eu falei que não tinha mandado o nome. Tânia. Enviei 2 dúvidas, uma sobre meu esposo que fraturou o tornozelo há 12 anos. O problema dela é osteoporose. Ela quer saber se a doutora pode fornecer o endereço do consultório. Do consultório eu sei que no Código de Ética Médico não se permite, né? Exatamente. Mas da clínica sim. Isso, da clínica sim. Daqui a pouco então nós vamos falar sobre a clínica que a doutora tem, viu, Tânia? Vai ser um É a clínica de infusão, que aí você vai entrar em contato lá. Com certeza. Acho que o CRM é Mesmo. tão severo quanto a OAB na divulgação dos dados em programas de televisão, né? Doutora, dá um tempinho aqui antes do próximo bloco, tem mais aqui perguntas agora no outro WhatsApp, não é? Vamos pela ordem de que chegou aqui. Boa noite, me chamo Vânia, tenho eritema nodoso e reumatismo. O que fazer nos dias de dores para amenizar a dor? O eritema nodoso realmente é mais delicado. O que é isso, eritema nodoso? O eritema nodoso é uma induração como se fosse um nódulozinho e geralmente avermelhado, por isso tem esse nome. Ele é como se fosse um nódulo, sabe? Pode ter em mais locais, por exemplo, membro inferior, braços e no restante do corpo também pode acontecer. Sei. Ele geralmente está associado, é Vânia, né? Vânia. Geralmente, Vânia, está associado a alguma doença, mas pelo que você escreveu aqui, o seu é aquele puro. Ele não é grave, mas a gente precisa... reumatismo, ela falou eritema e reumatismo, né? Exatamente, ele é um tipo de reumatismo, ele pode ser primário ou secundário quando ele está associado com doenças como artrite, ou mesmo lúpus, ou primário. Acredito que o seu é primário. E é preciso realmente a gente estar junto para escolher a melhor terapêutica para você. Se a gente citasse aqui nome de remédio, não seria o ideal. Mas nós temos medicações como o corticoide e outras que podem ser realmente eficazes no caso do eritema nodoso. Certo. Tem outra aqui. Boa noite. Não colocou o nome, né? Tenho artrite, osteoporose na coluna, fibromialgia e tendinite. Faço uso de corticoide. Tem outro medicamento que posso usar para substituir o corticoide?
Com certeza a medicina dispõe de drogas muito mais seguras no seu caso. O corticoide ele tem a vantagem de ter uma rápida ação, mas o ideal é que ele seja usado na crise, porque senão ele tem muito efeito adverso. Inclusive ele é um dos causadores da osteoporose crônica. Você pode ter certeza que tem remédio bom para você. Mais uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Maria, bairro Novo Horizonte, Montes Claros. Gostaria de saber se a fibromialgia dá algum direito especial aos portadores, já que é uma doença que não tem cura. Sinto dores 24 horas. Faço uso de pregabalina. Maria, essa droga é ótima, a pregabalina que você está usando, ela atua nos receptores centrais, controla a dor a nível de sistema nervoso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, apesar da fibromialgia limitar, chega em alguns momentos até a incapacitar o paciente pela dor, é verdade que incomoda muito, ela não está dentro de uma doença como deficiência. Por quê? Porque se a gente fizer todas as outras medidas comportamentais, como uma meditação, uma atividade constante, uma fisioterapia, a gente consegue um controle dessa dor. Então, por isso que digamos assim, a conduta do governo e dos órgãos é não liberar para ser considerado uma deficiência. Tem uma aqui, pergunta de áudio. Estão ligando pro telefone, é só mensagem, tá? Mas vamos ver qual que é uma outra aqui. Boa noite, doutora. Eu queria que se vocês identificassem, tá? Colocassem nome e bairro. Qual a relação de inflamação no corpo e o intestino? É muito comum que as doenças reumáticas também possam acometer o intestino. Por exemplo, a fibromialgia e síndrome do colo irritável, a doença espondilite ou mesmo psoríase também fazer doença de Crohn ou retocolite, porque o sistema imune ele tem várias vias de ação e o intestino, pele e reumatismo é muito comum estarem associados. A psoríase é tipo aquele nodoso que ela falou aqui? A psoríase ela tem vários tipos, mas ela geralmente descama são placas e não parece o eritema nodoso, porque ele é elevado e a psoríase não. Ela é como se fosse placas mesmo, mais extensa, acomete couro cabeludo, tórax. E a doença que o reumatologista trata ou Tratamos sim. O dermatologista? A gente atua em conjunto. Quando ela vai pegar a articulação, eles encaminham para o reumato. Mas quando ela é pura, somente de pele, o dermato conduz muito bem. É uma doença que tem interseção. Sabe? Muitas doenças fazem isso, elas pegam mais de um órgão. Interessante, doutora, porque às vezes andando nas ruas da cidade, as pessoas nos reconhecem e pedem, né? Leva um profissional para poder falar sobre essa ou aquela doença. É verdade. E, por incrível que pareça, por 2 vezes essa semana, me pediram para poder trazer um profissional que falasse sobre a psoríase. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a psoríase, porque eu também acho extremamente interessante e necessário. Sim. Os pacientes sofrem muito por psoríase, é uma doença que leva a um estigma. A pessoa vai para uma praia, está toda coberta de lesão. E hoje os tratamentos... E ela não é contagiante, né? Não é, e As todo mundo tem pensam, medo. todo mundo foge. Com certeza. Até no hospital, infelizmente, tem o estigma. Às vezes um paciente está internado grave com psoríase, porque ela pode chegar a quadros de ter que internar, e todo mundo fica receoso de entrar naquele quarto. Ela não é contagiosa, ela é uma doença autoimune, ela é crônica, ela inflama e descama essa pele. Porém, o tratamento na medicina, digamos, como a Afonso perguntou há um tempo aqui, ela é extremamente bem conduzida hoje. Nós temos remédios excepcionalmente bons. Posso dizer para vocês que seguramente 90% de melhora. Certo. Doutora, a gente vai mais um intervalo. Obrigada. E a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre os problemas, né, que afligem as pessoas na área de atuação da doutora Isabela, que é a área da reumatologia. Já já a gente retorna, aguarde.